Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional Alto Largo do Tanque. E hoje nós estudaremos a lição 11 da revista, como tem o título A Comunidade da Celebração. Então nós vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para esse início do nosso estudo da Escola Bíblica Dominical online. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais esse dia. Obrigado pela Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, o Teu perdão. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado, tem nos guardado e livrado de todo o mal. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não Te agrada. Tenha misericórdia de nós, perdoa, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal e nos abençoe. Abençoe nesse estudo da escola bíblica, Senhor. Que o Senhor possa nos fazer compreender, Senhor, essa lição através do Teu Santo Espírito, Pai. É que nos dá entendimento, que nos abençoa, que nos guarda, que nos faz lembrar, Senhor. Por isso, Senhor, eu te peço, abençoe nesse momento. Seja com cada um que vai assistir através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando, guardando, livrando de todo o mal. Isso é o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início. E nós temos texto básico, está lá em 1 Coríntios 11, 23 e 24. Então vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 e 24. 23. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo que é entregue por vós, faze isso em memória de mim. Então, a gente sabe que essa passagem, Jesus está falando sobre a sua Santa Ceia, né? E nós temos o texto devocional, é o Salmo 95, de 1 a 11. Então, vamos lá para o Salmo 95, de 1 a 11. Está aqui, Salmo 95, de 1 a 11. O que diz no Salmo 95? Diz, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos antes de sua face com louvores e celebraremos com salmos, porque o Senhor é grande Deus, é o grande Rei acima de todos os deuses, e suas mãos estão às profundezas da terra, e as alturas dos montes são as suas. E o seu mar, pois ele o fez, e suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou, pois ele é o nosso Deus, e nós o povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Se hoje ouviste a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como o dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Durante 40 anos estive irritado com aquela geração e disse: é um povo que erra de coração, e não conheceu os meus caminhos. Por isso jurei a minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Isso está lá no Salmo 95, onde nós lemos do versículo 1 ao versículo 11. E temos aqui o 1 Coríntios, o versículo-chave, que é 11, 26, que fala: porque todas as vezes que comeste este pão e bebeste o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por quê? Porque a Santa Ceia, ela aconteceu justamente na época que Jesus foi traído, onde que ele anunciou a sua morte e a morte de cruz, que ele estaria para ser entregue para os malfeitores, para morrer. Só que era um plano de Deus que ele morresse para que nós conseguíssemos a salvação. Então, esse pão que nós comemos na Santa Ceia simboliza o corpo de Cristo, que é dado por nós. E o suco de uva, ou vinho, né,
ele é o sangue de Jesus que foi derramado em nosso lugar. Esse sangue que nos purifica de todo pecado. Esse é o mandamento de Deus, se nós celebrarmos todo mês nas nossas igrejas, a gente celebra a Santa Ceia do Senhor. Na nossa denominação é o segundo domingo de cada mês. Raramente, quando não se pode, é o terceiro domingo. Mas vamos lá com o alvo da lição. O alvo da lição, ao estudar esta lição, você terá condições de identificar que a cruz de Cristo uniu todos que nele creem, formando a comunidade cristã. Então, a comunidade cristã foi formada aqueles que identificam que Jesus, né, morreu na cruz, aqueles que identificam que Jesus ressuscitou e vivo está e voltará, né? Esse é o que é a comunidade cristã, é aqueles que seguem a Cristo. Qual é o alvo da lição? Na verdade, né, o alvo da lição nós já falamos. O aluno será capaz de ter, né, nós, que eu também, na qualidade de professor da escola TBPD, mas eu também sou aluno, porque eu aprendo. Então, o aluno será capaz de identificar a importância da cruz na formação da comunidade cristã, perceber o resultado da celebração da ressurreição e consagrar-se ao Senhor e participar conscientemente da ceia. Quer dizer, vai participar da ceia, isso quer dizer, ele vai identificar, né, que a ceia foi dada, uma ordenança de Jesus, segundo aquilo que ele ia fazer na cruz, o sacrifício dele, morrer pelos nossos pecados, pelas nossas vidas, porque aí nós teremos a vida eterna. Então, por meio da cruz de Cristo, Deus está formando para si um novo povo, exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Está lá em Tito 2,14. Sendo assim, a partir desta lição, vamos sair do foco da individualista da cruz de Cristo para o coletivo. Entre aspas. Assim, o mesmo propósito de sua auto-atuação na cruz não foi só para salvar o indivíduo isoladamente, perpetuando a sua solidão, mas também cria uma nova comunidade cujos membros pertencem a ele e amassem uns aos outros e zelosamente o servissem ao mundo, que se amassem uns aos outros e zelosamente servissem ao mundo. Fecha aspas. Essa nova comunidade de Cristo é a comunidade da cruz. Sua existência se deve à cruz contínua e viver pela sua cruz e debaixo dela. Nossas perspectivas do nosso comportamento agora são governados pela cruz. Todos os membros desta nova comunidade passaram necessariamente por sua cruz e foram radicalmente transformados por ela. Na verdade, cada um toma sua cruz. A cruz não é apenas um distintivo que nos identifica de um pendão sob o qual marchamos. É também a bússola, é que nos dá direção no mundo desorientado. No número 1 aqui de Algarismo Romano, temos um subtítulo que fala um relacionamento novo com Deus. O apóstolo Paulo coloca de forma bastante evidente as suas epístolas, principalmente em Efésios, que éramos antes sem Cristo e que somos agora em Cristo. Aos Coríntios afirma que fomos, por meio de Cristo, reconciliados com Deus e um novo relacionamento com Deus mais íntimo, mais próximo, que possui algumas marcas. Primeiro, qual é a marca que tem? A primeira marca, ousadia. Parece que esta palavra é própria no meio evangélico. Não é tão comum em outras religiões. Os apóstolos gostam dela. O termo ousadia significa abertura, franqueza, coragem, tanto em nosso testemunho ao mundo, quanto em nossas orações a Deus. Em seu comentário de Atos, Stott
certifica que quando se diz que os apóstolos falavam com intrepidez, fala-se um discurso franco, sem omissão de verdade. Claro, sem expressões obscuras. E confiante, sem medo de consequência. Por meio de Cristo, agora somos capazes de nos aproximarmos de Deus com liberdade e confiança. Por outra causa, no sumo sacerdote de Cristo, temos ousadia de chegar ao trono da graça de Deus e temos ousadia pelo sangue de Cristo para entrar nos santos dos santos, na própria presença de Deus. Efésios 3, versículo 12, Hebreus 4, versículo 16 e Hebreus 10, versículo 19. Essa liberdade de acesso, essa fraqueza de aproximação a Deus em oração não entra em choque com a humildade, pois são devidas inteiramente ao mérito de Cristo e não ao nosso. Segundo, primeiro foi ousadia, segundo é amor. O amor gera amor. Depois da cruz de Cristo, o conceito de amor foi aprofundado. Ao afirmar que, entre aspas, que ninguém tem o maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos, fecha aspas. Isso está lá em João, capítulo 15, versículo 13. Jesus revolucionou a palavra amor, pois demonstra com a própria vida, mais profunda, alta, larga, extensa, medida dessa palavra. Portanto, nesse novo relacionamento com Deus, os fiéis, ao reunirem para celebrar e ter muita comunhão, têm como modelo, exemplo, parâmetro, alguém que deu a vida para formar essa comunidade. Dessa forma, qualquer coisa que fizer em prol de um membro da família de Cristo terá sempre de ser comparado com ele mesmo. Fez por essa pessoa. Afinal, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Está lá em 1 João 4, 19. Depois de ousadia de amor, nós temos alegria. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, houve muito riso na boca e júbilo na língua. Está lá no Salmo 126, versículo 1 e 2. A alma salva, liberta, regenera e perdoada, quer cantar, saltar de alegria. E a alegria da salvação é única, exclusiva, incomparável, conforme Salmo 51, versículo 12. Os crentes da igreja primitiva tomavam suas refeições juntos, entre aspas, com alegria e singeleza no coração, fecha aspas. Atos 2, 46. O convite de Paulo à igreja de Filipe é estendido também a nós, que diz, entre aspas, alegremos sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, tá? Fecha aspas. Está lá em Filipenses 4, versículo 4. O povo de Deus é um povo que canta. É impossível fazer com que pare de cantar. Entre aspas, portanto, tudo que Deus fez e por tudo que Ele faz e por tudo que irá fazer. Tem de fato um corinho, sim, que fala dessas letras. Por tudo que Deus fez, por tudo que vai fazer e por tudo que irá fazer. Produz gratidão e louvor em nosso coração. Paulo exprime essa jubilosa alegria ao mencionar para a Igreja de Cristo a mais bem conhecida festa judaica, entre as Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, por isso celebramos a festa, fecha aspas. 1 Coríntios 5, versículos 7 e 8. Stott cita W.M. Cloyne, autor do livro A Cruz na Experiência Cristã, que tinha razão em chamar a atenção para o cântico como um aspecto singular do culto cristão e para o motivo dele. Então, entre aspas, não há perdão neste mundo ou no vindouro que não seja através da cruz de Cristo. Através deste homem, vós é pregado o perdão dos pecados. Fecha aspas. Agora, entre aspas também, as religiões do paganismo raramente conheciam a palavra perdão. As grandes crenças dos budistas e dos maometanos não dão lugar nem à necessidade nem à graça da reconciliação.
Provar esse fato é uma coisa mais simples. O júbilo faz os hinos do culto cristão. O templo budista jamais ressoa com clamor de louvor. Os adoradores maometanos jamais cantam no Alcorão ou perdão de Alá. Deve ser ganhado e jamais é concedido como uma dádiva aos que não merecem. Daí a ausência no culto muçulmano da nota da celebração jubilosa, nota de Stott. Suas orações não são no que estiverem a mais elevado orações de submissão e pedido. Raramente atinge a nota mais alegre da ação de graças. Jamais se jubilam com os cânticos dos perdoados. Fecha aspas. Agora, número 2 de Algarismo Romano. O sacrifício de Cristo e a ceia do Senhor. A ceia do Senhor se encontra no centro da vida de celebração da Igreja. Foi instituída por Jesus durante a refeição pascal. Substitui a recitação cerimonial que dizia: "Este é meu pão da aflição e os nossos pais comeram. Por isto é o meu corpo que é dado por vós. Este é o cálice da nova aliança e o meu sangue derramado por vós." Palavras de Jesus. O pão e o vinho da festa cristã nos convida a olhar de volta para o centro da história da nossa salvação, a cruz de Cristo. Na ceia do Senhor são ministrados os elementos que nós mesmos, eles nos dado e nós recebemos. Assim como comemos o pão e bebemos do vinho, fisicamente, da mesma forma, espiritualmente pela fé, nos alimentamos de Cristo crucificado em nosso coração. Assim, na ceia, somos mais ou menos passivos, recipientes e não doadores, beneficiários e não benfeitores. Stott sustenta que fazemos da ceia do Senhor, na ceia do Senhor está relacionado com o sacrifício de Jesus na cruz, de 5 modos. Vamos lá ver os modos que está relacionado com o sacrifício de Jesus na cruz. Primeiro, lembramos do seu sacrifício. Faça isso em memória de mim. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25. O pão e o vinho são usados para refrescar nossa memória, trazer a cruz de volta aos nossos pensamentos. Quer dizer, quando nós tomamos a ceia, a gente lembra de Jesus, o sacrifício dele na cruz, por nós. Número 2. Participamos dos seus benefícios. O propósito do culto ultrapassa a comemoração e chega à comunhão. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. Não é a comunhão do sangue de Cristo? Está perguntando. Em 1 Coríntios 10, 16, por esse motivo é corretamente chamá-los de Santa Comunhão, visto que através dela podemos participar de Cristo. E a ceia do Senhor, visto que através dela podemos nos alimentarmos de Cristo. Número 3. Proclamamos seu sacrifício. Porque todas as vezes que comeste o pão e bebeste o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Em 1 Coríntios 11, 26, a ceia do Senhor é um evento extraordinário, pois olhamos em 2 direções, ao mesmo tempo, passado e futuro. Anunciamos a morte do Senhor e, ao mesmo tempo, proclamamos sua segunda vinda. Já no número 4, atribuímos nossa unidade ao seu sacrifício. Na ceia, nós nos reunimos, 1 Coríntios 11, 20. Em todas as culturas, a refeição é um momento para a reunião, pelo fato de a mesa ser a mesma. O ambiente é propício para se reunir, porque nós, completa o apóstolo, embora muitos somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. 1 Coríntios 10, 17. Número 5. Damos graça por seu sacrifício. E como prova de nossa ação de graças, oferecemos a nós mesmos a nossa alma e o corpo como sacrifício vivo ao seu serviço,
Está lá em Romanos 12, versículo 1. Dessa forma, sempre que celebramos a ceia do Senhor, lembramos e participamos de seu sacrifício como fundamento de nossa unidade. Proclamamos, reconhecemos esse sacrifício e respondemos ele em grata adoração. E aí, número 3, é o carisma romano, o nosso sacrifício e a ceia do Senhor. Será que ainda hoje existe algum sacrifício que a Igreja de Cristo pode oferecer a Ele, já que ela é chamada de sacerdócio santo? De acordo com Stott, a Escritura menciona 8. Então vamos ver as 8. Primeiro, nosso sacrifício. Devemos apresentar-lhe o nosso corpo com sacrifício vivo. Isso aparece uma oferta material, mas é chamado de nosso culto racional. Está lá em Romanos 12, versículo 1. Presumivelmente, porque agradar a Deus é que se expressa a adoração que procede do coração. Bom, número 2, fala da oferta ao Senhor. Oferecemos a Deus nosso louvor, adoração e ações de graça. Entre as fruto dos lábios que confessam o seu nome. Fecha aspas, conforme Hebreus 13, versículo 15. A expressão sacrifício de louvor coloca o sacrifício do cristão em contraste com o sacrifício judaico, conforme Levítico 7, versículo 12 e 13 e 18, com Hebreus 13, 10. Terceiro, a adoração. A oração. Não é adoração, não, é a oração. A oração também é o sacrifício ao qual se diz que sobe a Deus como fragrante incenso, conforme Apocalipse 5, versículo 8 e Apocalipse 8, versículo 3 e 4. O coração. Está lá em Salmo 51, versículo 17. Um coração compungido, quebrantado e contrito, o qual Deus aceita e jamais despreza. Quer dizer, aquele coração que é compungido, que é quebrantado e contrito, Deus aceita, jamais despreza. A fé também é chamada de sacrifício e culto, conforme Filipenses 2,17. Agora lá no 6, esse antes foi o 5 que nós lemos. 6. A oferta e as boas obras são sacrificadas como sacrifício quais Deus se agrada. Filipenses 4, versículo 18. E Hebreus 13, versículo 16 e Atos 10, versículo 4. 7. Nossa vida. A nossa vida é derramada como uma libação no culto de Deus até a morte, conforme 2 Timóteo 4, 6. E o 8º e último, oferta especial. A oferta especial do evangelista, cuja pregação do evangelho é chamada de dever sacerdotal, porque ele é capaz de apresentar os seus convertidos como uma oferta agradável a Deus, conforme Romanos 15, 16. Só 2 coisas queriam acrescentar esse maravilhoso apanhado de texto. É ideias bíblicas que Stott fez sobre seu sacrifício do povo de Deus no Novo Testamento. Um texto bíblico e uma pergunta. O texto é Efésios 5, 1 e 2, que diz, entre aspas, sede, pois, imitadores de Deus como filho amado e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em um aroma suave. E a pergunta, terá que com tantas coisas serem feitas que indubitavelmente Deus se agrada, ainda queremos andar atrás de outras que não temos tanta certeza de que estão subindo como aroma suave e agradável a Deus? Vou repetir. E a pergunta, será que com tantas coisas a serem feitas que indubitavelmente Deus se agrada, ainda queremos andar atrás de outros que não temos tanta certeza e que estão subindo com um aroma suave e agradável a Ele? Bom, é uma pergunta que fica no ar, cada um responde. Agora vamos lá, para a conclusão. A conclusão é o seguinte:
Há tantos motivos para celebrarmos a Deus pela cruz de Cristo, que nada precisamos inventar sobre ela. A morte do Filho de Deus comprova a nossa total incapacidade de fazer algo por nós mesmos. Aliás, este é o significado do termo misericórdia. Ajudar que alguém que vem dar a outro alguém e que não pode ajudar a si mesmo. Daí a necessidade de ele se entregar a si mesmo para fazer-nos o seu povo, celebremos. Então, é isso. Que há um grande motivo para celebrar a Deus pela cruz de Cristo, de nada precisamos inventar sobre ela. A morte do Filho de Deus comprova nossa total incapacidade de fazer algo para nós mesmos. Só Deus pode fazer. Só Jesus, através da cruz de Cristo, é que Ele pode fazer por nós, que somos ainda pecadores, falhos, e precisamos da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Mas isso foi na cruz que foi derramado, ali o seu sangue, Ele fez isso por nós para nos salvar, para nos perdoar, porque sem remissão de pecados não há salvação, sem confessar os pecados não há salvação, sem arrependimento também não há salvação. Então, busquemos a cada dia o arrependimento, o perdão, a remissão dos nossos pecados, para assim termos a vida eterna e ser considerados como os filhos de Deus. Bom, a próxima lição nós vamos ler, vamos estudar, melhor dizendo, o capítulo 12 da revista, né? A lição 12, melhor dizendo, né? O capítulo 12, a lição 12, que tem como título Autocompreensão e Autodoação. Autocompreensão e autodoação. Então, nós vamos estudar na próxima semana essa lição, que é a lição 12. Então, vamos agradecer a Deus por mais esse dia, por mais essa lição, pela palavra de Deus, por tudo aquilo que nós podemos aprender nesse dia, através desse estudo da Escola Bíblica Dominical Online, e que Deus nos abençoe. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado por essa lição, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, que derramou seu sangue inocente, que morreu por nós, mas graças ao Deus Pai, o ressuscitou, vivo está e reina para sempre, e nós ainda temos a esperança e fé de um dia estarmos na presença de Deus, na presença de Jesus, reinando por toda a eternidade. Muito obrigado por tão grande salvação, porque reconhecemos, Senhor, que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é que nos salva, que nos liberta. Ele é o nosso autor da nossa fé, é o Deus vivo, Deus da Bíblia, o Deus que salva, que cura, que restaura a alma, que liberta de todo o mal e que nos abençoa a cada dia. Por isso eu te peço, continue nos abençoando, abençoe tua igreja, o teu povo, todos aqueles que vão assistir através das redes sociais, essa escola bíblica online, que o Senhor possa estar abençoando, dando um domingo de paz, tranquilidade, segurança, uma semana abençoada, uma semana próspera, livra-te de acidente, livra do mal, de assalto, quanto cilada do diabo, quanto as forças espirituais do mal. E que o Senhor possa estar abençoando cada família, cada lar, com a cura, tanto física como espiritual. Isso é nós que te pedimos, já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos e irmãs, que Deus abençoe, fiquem na paz e até nós estarmos reunidos na próxima semana, se assim Deus permitir. Fiquem com Deus na paz. Amém.